Salve especial para todo mundo, eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula, pessoal, eu vou comentar com vocês um assunto rápido sobre notação científica. Já discutimos isso em sala de aula. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem esses dois exemplos. No primeiro exemplo, eu coloquei a velocidade da luz no vácuo. Observe que para eu representar a velocidade da luz no vácuo, eu utilizei um monte de zero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 zeros, então eu tenho 300 milhões de metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, a luz ela percorre um espaço de 300 milhões de metros. Essa é a velocidade dela no vácuo. E quero apresentar para vocês também um outro exemplo sobre a carga elementar. Queremos estudar isso em eletricidade. A carga elementar, pessoal, ela tem uma medida que a gente usa como colombos de 0,000000 e um monte de 0, 16. O que a gente percebe tanto no primeiro exemplo da velocidade da luz, quanto no segundo exemplo da carga elementar? Que esses números são escritos com muitos algarismos, tem muito zero. Então inventaram um negocinho chamado notação científica. Então o que é notação científica? É uma forma padrão que eu uso em matemática para diminuir essa quantidade de algarismos, para eu trabalhar melhor quando um número é muito grande, como é o caso do primeiro, que é a velocidade da luz, ou quando um número é muito pequeno, como é o caso de uma carga elétrica, no caso a carga elementar, que eu sei que é pequeno porque é 0,0000, é muito menor, muito próximo de zero. Então vamos lá. Por exemplo, antes de eu explicar para vocês como que a gente calcula, como que eu represento um número em notação científica, observe esses três exemplos. O número 2000, pessoal, o número 2000 ele pode ser representado como 200 vezes 10 elevado a 1. Continua sendo 2000, porque eu sei que 10 elevado a 1 é 10 e 10 vezes 200 dá 2000. Então aqui eu coloquei um número, aqui eu coloquei uma base 10 e aqui eu coloquei um expoente. Se eu quiser, eu posso representar o número 2000 como 20 vezes 10 ao quadrado. Então, de novo, o que é 10 ao quadrado? Todo mundo sabe que 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. E 100 vezes 20 dá o 2000. Novamente, eu representei o 2000 em uma base 10 com um expoente e com um número na frente. E por último, eu também posso escrever o número 2000 como 2 vezes 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 1000. E eu sei que 1000 vezes 2 eu chego no 2000. E esses três exemplos, pessoal, foi para mostrar para vocês o seguinte: o que é notação científica? É você pegar um número e escrevê-lo em base 10. Esse está na base 10, esse está na base 10, esse também está na base 10. Só que além dele ter a base 10, ele vai ser multiplicado por um número. Esse foi por 200, esse eu multipliquei por 20 e esse eu multipliquei por 2. Mas quando eu escrevo um número em notação científica, esse número aqui tem que ser um número entre 1 e 10. Um número maior ou igual a 1 ou um número menor do que 10. Isso aqui é um símbolo em matemática para indicar que esse número está entre 1 e 10. Então, desses três aqui, qual que está em notação científica? O terceiro caso, ó, porque esse número 2 está entre 1 e 10. Elevado a um expoente, que eu chamo de n. Esse expoente, no caso nosso aqui, é 3.
esse n, pessoal, ele pode ser tanto positivo, como ele pode ser negativo. Agora vem uma dica fundamental para ninguém esquecer na hora da prova. Quando que o meu n é positivo? Quando o meu número é maior do que 1, quando o meu número é grande. Então, todos os números grandes, o meu n tem que ser positivo. Então, 2000 é um número maior do que 1. Então, esse expoente é positivo. Se não fosse 2000, fosse, por exemplo, 60 centavos. 60 centavos é um número, não é maior do que 1. É um número que está entre 0 e 1. Aí o meu expoente ficaria negativo, porque é um número muito pequeno. Então, esse n indica o meu expoente. Então, vamos ver como que a gente representa. Eu vou representar para vocês em potência de base 10 a velocidade da luz no vácuo. O que vai dizer para vocês, pessoal, o valor do expoente é quantas casas você desloca a vírgula. Esse número que vocês estão enxergando aqui, ele não tem a vírgula aparentemente. E todo número, quando não aparece a vírgula, ela está no final. Então, vamos lá. O que é representar em base 10? Eu pego um número entre 1 e 10. Então, se eu brincar com a minha vírgula, eu não posso parar ela aqui, porque senão fica 30. 30 é maior do que 10. Eu tenho que chegar com ela aqui, ó, no 3. Porque 3 está entre 1 e 10. Então, é um número entre 1 e 10, multiplicado pela base 10. Isso é notação científica. Quantas casas eu desloco a vírgula? 1, 2, 3. 4. Opa, tem um zero a mais aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Então, elevado à oitava potência. Eu coloquei um zero a mais aqui, ó, sem querer, pessoal, toma cuidado. Então, esse número, 300 milhões, é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado à oitava potência, e ele está representado em notação científica. E esse 8 é positivo porque eu desloquei a vírgula 8 casas, e esse número aqui, inicial, é maior do que 1. Então, é positivo o meu expoente. Um outro exemplo seria a nossa carga elementar. Olha para esse número grandão aqui, pessoal. Prestem bastante atenção. Esse número, ele é maior do que 1 ou é um número muito pequeno? Ele está muito perto de zero. 0,0000 é um número muito perto de zero. Então, quando eu escrever isso em potência de base 10, o meu expoente vai ser negativo. Esse meu primeiro algarismo tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu tenho que deslocar a minha vírgula até o final. Não, se eu parar no final, vira 16. 16 é maior que 10. Ah, então entre 1 e 6, professor? Sim. Se você parar entre 1 e 6, vocês têm um número entre 1 e 10. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos. Agora, vamos andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parou aqui. Então, a menos 19. Então, isso é notação científica, uma forma mais elegante de eu escrever um número que tem muito algarismo significativo.
corrigindo com vocês aqui os exercícios. Vamos lá então. Quem não entender, pessoal, pergunta lá na sala. Vou fazer bem rapidinho esses daqui, ó. Esse número é maior, 456 milhões e 700 mil. Esse número aqui ele é muito maior do que 1, basta olhar aqui na frente. Então, é alguma coisa multiplicado por 10 e esse expoente é positivo. Se é em notação científica, eu vou parar onde? Eu vou parar entre o 4 e o 5, porque tem que estar entre 1 e 10. Então, eu tenho que deslocar a minha vírgula até aqui. A vírgula não apareceu no número, está no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso deslocar a vírgula 8 casas. Então, o expoente indica quantas casas eu ando. E vai ficar 4,567. Pronto, esse número está em potência de base 10. Pessoal, esse número é a mesma coisa que esse número aqui. Agora, esse daqui, 0,000 alguma coisa. Então, 0,00 está muito próximo de zero. Então, vai ficar com base 10 elevado a um expoente negativo. Porque expoente negativo eu uso para número muito pequenininho. Se eu paro com a minha vírgula aqui, eu tenho 0,1. Em notação científica, o número tem que ser o quê? Entre 1 e 10. Então, eu tenho que vir até aqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 1, 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 10. Esse número aqui está muito grande, não está? Então, para eu reduzir essa quantidade de zero, eu vou multiplicar ele por 10. E vou deslocar a minha vírgula. Se eu deslocar ela até aqui, fica 752, não pode? Se eu deslocar até aqui, 75,2, não pode? Eu tenho que deslocar ela até aqui. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu desloquei 22 casas. E o número ficou 7,52. Tá aí. Olha esse outro número aqui. Será que é a mesma coisa? Como que eu escrevo ele em base 10? Eu vou deslocar a minha vírgula até onde? Entre o 5 e o 2 ou entre o 2 e o 3? Se eu deslocar entre o 2 e o 3, fica 52,3. Não é isso que eu quero. Tem que estar entre 1 e 10. Então, eu desloco ele entre o 5 e o 2. Então, eu vou parar aqui, ó. Então, vai ficar 5,23 vezes 10. Expoente, rapaziada, positivo ou negativo? Como esse número ele é 0,00, eu estou muito próximo do zero. E para número pequeno, eu uso expoente negativo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou andar 4 casas. Só para tirar a última dúvida de todo mundo. Esse número é a mesma coisa que esse? É a mesma coisa. 5,23 vezes 10 a menos 4 dá esse valor. Vou fazer um teste com vocês, ó. Vamos lá. Vamos pegar 5, ponto é a vírgula na calculadora. 5,23 vezes 10
elevado a menos 4. O elevado, pessoal, na calculadora vocês usam esse chapeuzinho, que é o acento circunflexo. Elevado a menos 4. Vamos ver quanto que dá? Deu o mesmo valor? 0,000523. Então, eu escrevi o mesmo número, porém de uma maneira o quê? Diferente. E o último, para acabar, o F, vamos lá. Já vi que tem 0,00. Se o número é pequeno e eu quero colocar esse número aqui cheio de zero e muito pequenininho em base 10, então eu vou multiplicá-lo por 10 elevado a uma coisa negativa, porque ele é muito pequeno. Agora eu preciso bater o olho na minha vírgula e ver aonde que eu vou parar. Se tem que ser entre 1 e 10, eu paro entre aqui 1 e 2, 2 e 3 ou 3 e 4? 1 e 2, porque vai ficar 1, alguma coisa. Se você parar entre o 2 e o 3, vai ficar 12,34. Você passou de 10. Então, o nosso objetivo é chegar aqui. Então, vamos lá. Para cá eu ando 3, 6, 9, 12, 15. Anda 15, anda mais uma, anda 16 casas. Negativa por causa que o número é muito pequeno. E o que sobrou aqui? 1,234. Tá aí, pessoal, essa é a nossa aulinha sobre notação científica. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Forte abraço por enquanto.